substantivos simples. Em português, existem duas flexões de número, que são as quantidades de substantivos. Substantivo é aquela classe de palavras que dá nome a pessoas, objetos, lugares e tantos outros. Quando existe apenas um substantivo, dizemos que ele está no singular, e quando o número de substantivos passa de 1, dizemos que ele está no plural. Para passar um substantivo do singular para o plural e vice-versa, precisamos nos atentar para algumas regras de língua portuguesa quanto à flexão de número do substantivo. A primeira regra se refere aos substantivos terminados em vogal, também os terminados em ditongo oral, que é quando existem duas vogais orais em uma mesma sílaba. E ainda os que são finalizados com a consoante N. Quando passados para o plural, eles recebem o S no final. Por exemplo, a palavra cadeira, que termina com vogal, no plural fica cadeiras. A palavra ideia, que termina com ditongo oral, no plural passa a ser ideias. E a palavra hífen, que termina com a consoante N. Quando passa para o plural, fica hífens. Os substantivos terminados em M, no plural, troca-se o M por NS. Por exemplo, a palavra álbum passa a ser álbuns. A palavra bagagem passa a ser bagagens. E a palavra som passa a ser sons. Os substantivos terminados em R ou Z, no plural, acrescenta-se ES. Por exemplo, a palavra catéter, que termina em R, passa a ser catéteres. A palavra chafariz, que termina em Z, passa a ser chafarizes, no plural. E a palavra dever, que termina com a consoante R, passa a ser deveres. Os substantivos monossilábicos, que são aqueles que têm apenas uma sílaba, e os oxítonos, que são aqueles que têm a última sílaba tônica, que são terminados com S, quando passados para o plural, recebem o ES no final. Por exemplo, a palavra gás, que é uma palavra monossilábica, já que tem apenas uma sílaba. Quando passa para o plural, fica gases. E a palavra retrós, que é uma palavra oxítona. Quando passada para o plural, fica retroses. Os substantivos paroxítonos, que são aqueles que têm a penúltima sílaba tônica, e os proparoxítonos, que são aqueles que têm a antepenúltima sílaba tônica, que são terminados em S, são invariáveis. Ou seja, eles não se alteram quando são passados para o plural. Por exemplo, a palavra ônibus, que é uma palavra proparoxítona. Quando passa para o plural, se mantém ônibus. E também a palavra lápis, que é uma palavra paroxítona. Quando passada para o plural, se mantém lápis. Os substantivos terminados em AL, EL, OL e UL, ou seja, AU, EL, OL e U, no plural, troca-se o L por IS. Por exemplo, a palavra varal, que termina com AL, passa a ser varais. A palavra cordel, que termina com EL, passa a ser cordéis. A palavra girassol, que termina com OL, passa a ser girassóis. E a palavra azul, que termina com UL, passa a ser azuis. Nesta regra, existem duas exceções. O substantivo mal, que embora termine em AL, no plural ele fica males. E o substantivo cônsul, que embora termine em UL, seu plural é cônsules. Os substantivos terminados em IL ou IU,
possuem duas variações: os oxítonos, que no plural substituem o IL por IS, e os paroxítonos, que no plural substituem o IL por EIS. Como exemplo de IL oxítonos, podemos mencionar o senil, que no plural vira os senis, e barril, que no plural passa a ser barris. Já como exemplo de IL paroxítonos, podemos citar o fóssil, que no plural passa a ser fósseis, e também a palavra míssil, que no plural passa a ser mísseis. Os substantivos terminados em x são invariáveis, ou seja, eles não se alteram. Por exemplo, a palavra tórax segue sendo tórax tanto no singular quanto no plural. E a palavra durex também segue sendo a mesma tanto no singular quanto no plural. E também a palavra córtex, que é tanto no singular quanto no plural. Os substantivos terminados em ão possuem três variações de plural: os que substituem o ão por ões, os que trocam o ão por ães e os que substituem o ão por ãos. Veja os exemplos. Como exemplo, podemos citar a palavra balão, que no plural passa a ser balões. Ela altera o ão por ões. E também a palavra coração, que passa a ser corações no plural. Como exemplo das que passam o ão para ães, podemos citar a palavra alemão, que no plural passa a ser alemães, e a palavra pão no singular, que no plural passa a ser pães. Já como exemplo das palavras que alteram o ão por ãos no plural, podemos citar irmão, que passa a ser irmãos no plural, e também a palavra cidadão, que passa a ser cidadãos quando passada para o plural. Nesta regra, existem substantivos que admitem mais de um tipo de plural. Por exemplo, a palavra ancião pode ser transformada para o plural das três formas, ou seja, tanto anciões quanto anciães e anciãos está correto.